Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Aqui comigo tá tudo certo. Lembrando só que a gente tem que continuar se cuidando, né? Por causa da pandemia do Covid, que não tá para brincadeira, tá certo? E aqui a gente continua as nossas aulas à distância no curso de Filosofia da Ciência, tá certo? E o tema que é dessa aula de hoje é Ciência, Método e Objeto, certo? Veja só, esse é o tema, né? E o subtema, o subtítulo da aula de hoje significado de método, o método experimental, vamos conversar sobre isso, o que é um método experimental, e finalmente o objeto como uma construção teórica. Veja que o negócio é meio filosófico, né? Como assim objeto como construção teórica, né? Objeto como construção teórica já é uma ideia bem filosófica já, tá certo? Vamos aprender sobre esse assunto começando nossa aula. Com ciência e método, né? Vamos começar com um exemplo. Como vimos na aula passada, a ciência pode ser definida como o conhecimento pelo método experimental, certo? Se a gente falou isso na aula passada, já ela pode ser definida como conhecimento pelo método experimental. O próximo passo para compreendermos o que isso significa é entender o que é um método, né? Dizer que é um método experimental, o que é que significa isso? O que é um método, né? São questões filosóficas. Vamos começar com um exemplo. Imagine uma pessoa perdida na floresta. O desenho maravilhoso aí, né? Floresta. É bom que eu boto o desenho e boto a legenda para dizer o que é, né? Isso é uma floresta, pessoal. Como ela, a pessoa perdida, né, deve proceder para escapar da floresta? Ela poderia escolher entre duas abordagens. A abordagem A, tentar achar o caminho aleatoriamente, ou B, decidir ir sempre em linha reta. Se ela realizar uma série de curvas aleatórias, que é a abordagem A, pode ser que ela consiga sair da floresta ou pode ser que não. Mas se ela sempre caminhar em linha reta, eventualmente ela resolverá seu problema. Como assim, professor? Veja o desenho aí. A abordagem A. O que é a abordagem A? É curvas aleatórias, né? Aí um exemplo de algumas curvas aleatórias que eu coloquei aí no diagrama, né? E a abordagem B, linha reta. Mesmo que ele pegue a pessoa, né, que está tentando escapar da floresta, mesmo que ela ande em linha reta em uma direção ruim, na direção errada, eventualmente ela sai da floresta, tá certo? Claro que isso não é um exemplo assim realista. Na vida real, você realmente vai perdido numa floresta, você tem que conhecer outros métodos de sobrevivência, né? Mas imagine esse problema de uma maneira mais abstrata, né? Como um problema filosófico, um exercício para a imaginação. Nesse caso, se a pessoa ali, a pessoa com a abordagem B, ela vai sair da floresta, a pessoa com a abordagem A não vai, né? Qual é a diferença? A pessoa com a abordagem B tinha um plano lógico, tá certo? Então, o que é um método? Um procedimento planejado previamente. Procedimento planejado previamente, né? A abordagem B para sair da floresta poderia até exigir mais esforço e ser mais demorado, mas dado o tempo suficiente, seu sucesso é garantido, sucesso garantido. Enquanto que a abordagem A poderia até resultar em uma saída mais rápida, a depender da sorte da pessoa na floresta. Então dependeria da sorte, né? Mas seu sucesso não seria uma certeza. Então o sucesso não é garantido da abordagem A. A escolha de um procedimento planejado e calculado para atingir o resultado desejado se chama método, certo? Escolha de um procedimento planejado e calculado. No exemplo da floresta, a abordagem B representa a tentativa de encontrar uma solução metódica para o problema apresentado, enquanto que a abordagem A seria aleatória e confiaria na sorte, sem um método. Então a abordagem B tem um método, a A não tinha, porque se você andar em linha reta, isso é uma decisão pensada para resolver o problema, né? Enquanto que a abordagem A era sair fazendo curva na doida e esperar que você vai sair uma hora, né? Ou seja, confiar na sorte. Aí um pouquinho de história da palavra, né? A palavra método vem do grego antigo métodos, que está aí escrito em grego, né, com as letrinhas gregas entre parênteses, formada pelas palavras meta, que é meta aí, tá? Em grego está escrito meta aí, o que está além, e rhodos, que significa caminho. Ou seja, pela sua etimologia, método significa uma forma de atravessar um caminho, alguma dificuldade, para alcançar algum fim, um objetivo. No caso de conhecimentos, o objetivo é a obtenção de crenças justificadas, verdadeiras, que é o que faz um conhecimento ser um conhecimento, né? Então, o método é isso, é você superar alguma dificuldade, atravessar alguma distância, né? Atravessar algum obstáculo para alcançar o objetivo. Só que esse procedimento, né, de uma maneira planejada, calculada, pensada para alcançar o objetivo, e não confiando na sorte. Então, o método é a essência da ciência. Quando algum conhecimento é ciência, esse é o tema desse slide aí. Portanto,
Dizer que a diferença específica da ciência reside em seu método significa dizer que, se algum outro conhecimento proceder da mesma maneira, através de um método experimental, então este conhecimento será idêntico à ciência, será científico. Então, se fizer qualquer conhecimento, se ele realizar experimentos, foi um conhecimento seguindo o método experimental, ele é um conhecimento científico, tá certo? E se um conhecimento não utilizar o método experimental, então ele não pode ser científico. O contrário, né? Se não utilizar, não é ciência. Ou seja, todos os conhecimentos que consideramos como parte do clube das ciências, o clube das ciências, pessoal, tem sua entrada neste seleto grupo garantido apenas por proceder através de experimentações. Sua entrada é garantida, né? Está digitado errado aí o garantido. Mas só se ela proceder por experimentações. Igualmente, qualquer ciência só permanece dentro tão seleta companhia enquanto continuar trabalhando com o método experimental. Ou seja, dizer que o método é a ciência da ciência significa dizer isso. Se um conhecimento realizar experimentos, se ele construir uma certeza através de alguma forma de método experimental, vai ser um conhecimento científico, senão não é ciência mais, tá certo? Por isso, se um cientista faz uma afirmação que não pode ser testada experimentalmente, esta afirmação não é científica, tá certo? Então você vê às vezes assim página na internet, né, com chamadas para você clicar no link, né, dizendo assim, cientista afirma que tem a prova da existência de Deus. Um cientista pode até fazer essa afirmação, mas se não tiver um experimento, se não tiver um experimento por trás da afirmação, não é uma afirmação científica, mesmo se for dita por um cientista, tá certo? Não é científica, mesmo se for dita por um cientista. Então pense um pouco sobre isso, né, pessoal? Isso é uma coisa muito simples, mas é muito profunda também. Quando você vê um produto na prateleira do supermercado dizendo assim, né? Cientistas comprovam que esse milkshake faz você perder 10 quilos em 20 dias. Como será essa comprovação? Será que foi com o método experimental? Ou será que os cientistas acharam na sorte que ia perder 10 quilos em 20 dias? Então vamos lá, continuando. Então só porque um cientista diz uma coisa não quer dizer que é ciência, o que eu estou querendo dizer é isso. A seguir, vamos falar um pouco sobre o que é esta tal de experimentação. Um esboço do método experimental. O método, 6 etapas, tá certo? O método experimental possui algumas características básicas. Então vamos ver as características básicas, pessoal. Se trata de uma série de observações realizadas em um ambiente controlado sobre um certo aspecto da realidade previamente selecionado, um recorte da nossa experiência comum do mundo. Então a ciência não faz experimento com todos os aspectos da realidade de uma vez só. Ela faz um recorte, ela faz uma escolha do que é que ela vai experimentar. Tá certo? Estas observações são planejadas de maneira que possam ser cuidadosamente mensuradas e repetidas muitas vezes. Inclusive, elas precisam ser reproduzíveis por pessoas diferentes em laboratórios diferentes. Tá certo? Então, a questão da repetição e da reprodutibilidade é importante para a ciência, tá certo? Não basta ter sido só uma observação que se fez uma vez, tem que ser uma observação que possa ser feita várias vezes de maneira controlada, num ambiente controlado, com uma maneira de calcular e mensurar o que está acontecendo, tá certo? Então vamos lá. Um esboço das etapas básicas do método experimental pode ser encontrado na tabela ao lado. Olha a tabela belíssima que eu preparei aí. Ó. Etapas: observação, problematização, hipóteses, experimentação, análise e conclusão. Vou falar um pouquinho de cada etapa aqui rapidinho, né? Observação é a etapa do método experimental que abre, né? Abre a abertura do método, né? O carro de abre alas, né? Tá certo? Que começa o método experimental exatamente com a coleta de dados empíricos, dados sensoriais que a gente extrai da experiência de observar alguma coisa em um ambiente controlado, tá certo? Não é qualquer observação. Depois, problematização, questionamento. Essa é uma etapa muito importante, etapa que o cientista vai propor perguntas que podem ser feitas a partir dos dados que foram coletados. Por exemplo, se um biólogo observa certo comportamento de um animal, né? O que é que ele pode perguntar? Se perguntar por que, é que o animal se comporta dessa maneira, qual o ganho que aquele animal tem, né? Que aquele animal recebe, né? O que benefício ele recebe se ele se comporta dessa maneira, que motivo ele tem, né? Se ele come uma certa fruta e não come outra, será porque é uma fruta venenosa ou não é, tá certo? São perguntas que podem ser feitas. Hipóteses. Hipóteses são afirmações que não podem ser diretamente observadas, mas que podem ser apresentadas como possíveis soluções para os problemas
apresentados, tá certo? Quando, na etapa da problematização você faz várias perguntas e hipóteses são respostas possíveis para essas perguntas. Então, por que é que eu disse que as hipóteses não são diretamente observadas? Porque não é algo que você simplesmente observa uma hipótese, é algo que você imagina, que você pensa, tá certo? É uma solução provisória para as perguntas que você criou quando você observou aquele dado fenômeno na natureza. Então, se um biólogo observa que o animal come uma fruta, mas não come a outra, ele vai criar uma pergunta de por que é assim, e ele vai criar uma hipótese de uma resposta possível. A resposta não é algo que ele sempre vai observar e acabou. Isso né, é uma coisa assim que só pode. As consequências da hipótese podem ser observadas, mas a hipótese ela tem que ser formulada na mente do cientista. Quarto passo, a experimentação. É quando as hipóteses vão ser testadas, ou seja, as consequências das hipóteses vão ser testadas, ver se elas de fato ocorrem ou não ocorrem na natureza. 5. A análise dos dados coletados, você vai ter vários dados resultantes da experimentação, porque a experimentação é controlada e mensurada, medida cuidadosamente. Então a análise é exatamente isso, né? Compilar e comparar os dados, criar aqueles gráficos lá com aquelas setinhas e tal. E a conclusão, que é a conclusão, né? O que o cientista vai dizer que aprendeu da sua experimentação. Esse é um esboço do método experimental. Existem várias maneiras diferentes de compreender o método experimental, mas essa é uma maneira básica aqui, tá certo? E é bom observar que ciências diferentes utilizam o método experimental de maneira diferente, tá certo? Eu acho que inclusive isso vai aparecer no slide aí, vamos ver. Foi o que eu acabei de falar, a cotação do texto aí. Ó. Ciências distintas na prática acabam trabalhando com métodos diferentes, variações da ideia básica do método experimental. Então a física trabalha com um certo método experimental, a medicina trabalha com outro. Não é exatamente igual o método da física e da medicina, são diferentes, tá certo? Mas veja a continuação do texto aí. Apesar destas distinções, os princípios básicos do método se mantêm em todas as ciências. A base do método se mantém, apesar de ter que ser adaptado, né? A forma como a psicologia faz experimentos é de um jeito, a da medicina é de outro, da física é de outro, da biologia é de outro, e assim por diante. Né? Então, ciência e objeto científico. Vou falar um pouquinho agora da diferença entre as ciências. Né? Já tinha começado a falar no slide anterior, vamos aprofundar agora. Vimos o que une as diversas ciências. Todas lançam mão do método experimental para fundamentar suas teorias. É de onde vem a certeza da ciência, do experimento, certo? Mas sabemos que existem diversas ciências diferentes, física, química, biologia, sociologia, psicologia e muitas outras. Da nosso próprio currículo na escola, né? A lista de disciplinas que a gente tem que fazer, que a gente tem que cursar na escola, é cheio de disciplinas científicas, né? Tá certo? Ora, se todas elas utilizam o mesmo método, né? O que é que as separa? Todas elas usam o método experimental. Qual é a diferença, então? As diferentes ciências se distinguem por estudarem diferentes objetos, tá certo? Esse é o tema desse slide aí, objetos agora, né? Para compreender a ciência também precisamos, portanto, entender o que são estes objetos. Para começar, vamos pensar sobre a seguinte questão, a questão filosófica. Objetos são coisas, essa é a questão filosófica, tá certo? Muitas vezes existe uma confusão entre essas duas palavras, objetos e coisas, tá certo? Será que podemos afirmar que ciências diferentes estudam coisas diferentes? A resposta é não. Quem botar isso no trabalho, né? A ciência estuda coisa diferente. Vai estar falando, vai estar se equivocando, né? E vamos ver por que a resposta é não no próximo slide. Por exemplo, quando vemos esta imagem ao lado, vemos um certo estado de coisas. Alguém jogando futebol, uma imagem aí maravilhosa, né? Se disséssemos que objeto significa o mesmo que coisa, a palavra objeto significa o mesmo que a palavra coisa, teremos que concordar que duas ciências estudariam o fenômeno retratado ao lado. Uma ciência para estudar a coisa bola e outra ciência para estudar a coisa jogadora. Tá certo? Coisa bola, coisa jogadora. É o que eu estou falando, né? Cada uma dessas coisas teria uma ciência diferente para estudar. Porém, isso é um absurdo. Você não tem uma ciência para estudar uma coisa. Não é assim que funciona, certo? Não criamos uma ciência diferente para estudar cada elemento da nossa experiência externa, coisas, tá certo? Se você pegar dois objetos distintos, tá certo? Você vai ter uma ciência para estudar um mouse e computador e outra ciência para estudar o celular e outra ciência para estudar o microfone. Não. Você tem ciências que estudam várias coisas, mas apenas um objeto. Então a gente está vendo que tem uma diferença entre objeto e coisa, né? Continuando, ciência e objeto científico, continuando, né? Vamos lá. Ao invés desta ideia absurda, perceba que muitas ciências diferentes podem estudar o evento representado na imagem. Várias ciências diferentes. A física estudaria o movimento,
né, do jogo de futebol, né? A biologia estudaria o organismo da jogadora, a química estudaria os compostos moleculares dos seres representados, a sociologia poderia se interessar pelos aspectos sociais do jogo. O jogo de futebol existe dentro da sociedade, né? É um elemento da sociedade, tá certo? Então, a psicologia procuraria entender o que se passa na mente da jogadora durante uma partida pela seleção e etc. Então, apenas aquelas duas coisas, né? A coisa bola e a coisa jogadora, pode ser estudado por uma lista enorme de ciências. Cada ciência diferente estudaria um aspecto do fenômeno que ocorre, e não a coisa, tá certo? Vamos, próximo slide eu vou explicar melhor. Isso aí, uma lista de ciências que estuda isso aí, né? Física, biologia, química, medicina, sociologia, psicologia, etc. Tá certo? Então, construções teóricas, né? Resumindo, uma coisa poderia ser definida como algo que ocupa uma posição no tempo e no espaço e que, por isso, compõe uma parte da nossa experiência no mundo, uma parte da realidade. O que está aqui à minha volta, tá certo? A mobília que compõe o mundo que eu experimento, tá certo? A minha experiência de mundo ela tem um mobiliário, uma certa quantidade de mobília, que são esses objetos que estão aqui à minha volta, tá certo? Vocês estão vendo aqui atrás de mim aqui um quadro, livros, um celular, um mouse, um computador aqui na minha frente. Esse mobiliário é que são as coisas, tá certo? Elas compõem a minha experiência do mundo, uma parte da realidade. Já um objeto é uma coisa, é algo mais profundo. O objeto é algo mais profundo. Um objeto é um aspecto desta realidade que, inclusive, muitas vezes nem se revela para nós, a não ser que já tenhamos uma formação teórica sobre ele. Vamos dar um exemplo. Né? Por exemplo, se duas pessoas, um médico e um leigo, observarem o mesmo paciente em um hospital, irão observar aspectos diferentes do que se passa ali. Um leigo iria ver apenas os aspectos superficiais do paciente, sua aparência, sua roupa, sua posição na cama, etc. Enquanto que um médico saberia interpretar os dados sensoriais recebidos de maneira diferente. Seriam os mesmos dados sensoriais, mas ele saberia interpretar de maneira diferente, uma maneira mais profunda, e poderia alcançar um diagnóstico do problema do paciente que um leigo não conseguiria alcançar. Então o médico ele saberia ver o que está acontecendo com o paciente e relacionar com uma teoria, uma formação teórica que o médico já recebeu. Vamos ver no próximo slide aí. Né? Último slide, pessoal. Apareceu fora de ordem o texto, né? Deixa pra lá, vamos lá. Por que um médico consegue enxergar algo que o leigo não consegue? A resposta está na formação teórica que ele recebeu no curso de medicina, que permite a ele enxergar seu objeto de estudo, não só a coisa presente diante dele, mas seu objeto de estudo. Separar as informações sensoriais importantes das irrelevantes, interpretar os dados recebidos, relacionando cada informação empiricamente observada a uma informação teórica já sabida. Então você tem uma informação do sentido, você tem uma informação da teoria. E ele faz a relação. Né? Se a pessoa está com tal sintoma, isso significa tal doença. É relacionar a experiência de mundo com uma teoria já conhecida. Por isso que a ciência é um conhecimento empírico, que depende da nossa experiência do mundo, né? Os dados sensoriais, mas também teórico. E ela envolve uma leitura teórica da realidade, tá certo? Continuando. Todas as ciências têm esta capacidade de compreender a fundo um ou outro aspecto do conjunto total da realidade. Então, assim, não tem nenhuma ciência que estuda tudo, né? Cada ciência estuda um aspecto da realidade com uma formação teórica por trás daquele aspecto, tá certo? E os cientistas, continuando aí a leitura, e os cientistas acessam estas informações graças à teoria conhecida, tá certo? Ou seja, enquanto as coisas simplesmente existem no mundo, o objeto resulta de uma formação teórica. E é por isso que diferentes ciências possuem diferentes objetos. Elas estudam a realidade partindo de diferentes teorias sobre partes diferentes da nossa experiência comum no mundo. Então é isso, o resumão é esse último parágrafo aí, tá certo? Então, pessoal, na aula de hoje a gente viu o que é que significa método, um esboço do método experimental e o que é o objeto, né? O que é que significa, cada ciência tem um objeto diferente, o que é que isso significa. E é isso, essa é a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, se cuidem aí, tá certo? Tomem as devidas precauções contra a contaminação pelo Covid, tá certo? E a gente se encontra na próxima aula. Valeu, pessoal!